eu aposto que você já se encontrou nessa situação de conceber um projeto, né, e ter que levar ele para os professores, né, para avaliação, e essa angústia, né, esse sentimento de que, será que isso está bom? Será que o que eu estou fazendo é de qualidade, né? Será que eu vou tirar uma nota ruim? Será que eu vou ter que fazer tudo de novo, né? É uma outra questão super importante, né? Que a gente tem esse receio, principalmente quem trabalha, né, fora da faculdade, tem esse receio, né? Porque custou fazer aquele trabalho todo e vai ter que refazer. Então essas são algumas questões. Só que uma coisa que eu preciso falar para vocês, que é super importante, né? Porque o público aqui do canal, ele é diverso, né? Tem pessoas que estão desde o início da faculdade, a pessoas que estão se formando, a recém-formados. Se você está nesse início da jornada da arquitetura, isso é super natural, tá, gente? E importante, inclusive, para o seu processo, tá? Entenda isso. Mas, ao mesmo tempo, se você ficar até o final aqui e já pegar essas dicas, você já vai estar um passo à frente, né, dos seus colegas se você estiver no início da faculdade. O problema, isso não é um problema, tá, gente? Não é um problema se você estiver nesse estágio, muito pelo contrário. Essas dúvidas, né, essas indagações, essas questões, elas são importantes, inclusive, para o seu processo de aprendizado, tá? Faz parte. Não se sinta angustiado com isso. Agora, se você está ali próximo do 7º período da faculdade, ou no 8º, no 9º período, aí você tem um problema, né? Você tem um problema porque era para você estar, de uma certa forma, mais afinado, né? No sentido de ter esse processo de concepção mais claro do projeto, né? Porque você vai fazer o seu TCC, então isso precisa estar de alguma forma mais claro para que você não se dê mal, né? No seu TCC, que é o seu projeto final. E talvez você até esteja na seguinte situação: você se formou, né, passou por esse processo, ficou ali na média e está com essa questão até hoje. Você está recém-formado e ainda não tem clareza por onde começa um projeto, como defender o seu projeto, né, como que é esse processo de concepção, isso não está claro para você. E aí a gente tem que conversar sobre isso. Bom, e a gente vai desenvolvendo aqui, a gente vai desenrolando sobre isso, tá? Galera, eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma historinha para vocês que é importante para que vocês entendam né, essa situação, todo esse contexto, que aconteceu comigo, não comigo, na verdade, eu presenciei essa história. Que é o seguinte, na faculdade a gente tem algumas armadilhas, né, sobre isso que eu quero falar. E vou contar essa história que é uma armadilha. Para quem não sabe, eu participo de banca de TFG, né, de TCC, como arquiteto convidado. E recentemente isso aconteceu, eu participei de uma banca e teve uma aluna que chegou pra gente, né, com um conceito. Então, o projeto dela era um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade social, né? E aí ela buscou um conceito, né, para esse projeto dela. E aqui eu vou abrir um outro parênteses, dentro do parênteses, que é o seguinte, isso é uma coisa que me incomodava muito na faculdade, inclusive, né, porque os professores exigiam da gente esse conceito, e eu vou ser bem sincero para vocês. O que eu fazia era, eu concebia, né, o projeto, e no final, eu acho que a maioria assim, meus amigos também eram, dava um conceito vazio, porque aquilo não funcionava, então eu só cumpria uma tabela. Então, eu fazia e depois dava um conceito porque era obrigado, né? O professor perguntava qual que era o conceito e eu dava um conceito, né? Só por preencher a tabela. Mas, voltando para a história, então essa pessoa, né, que apresentou o TCC dela, ela trouxe um conceito em relação ao tema dela de TCC, que é um centro para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E aí ela chegou num conceito que é até bonito, né? Que ela traz a questão do feminino, da flor, e essa mulher está num estado de violência psicológica, né, muito grande. Então essa mulher entra nesse abrigo e aí ela vai ser como uma flor que vai desabrochar, que vai ter uma nova vida, né? Tem todo um conceito que é legal, né, na concepção da história, né, no âmbito do sonho, né, do lírico, né? Mas no projeto em si, o que aconteceu? Ela se ancorou nesse conceito e ela desenvolveu todo o projeto a partir dele. E aí, quando uma crítica que todos fizeram da banca, né, eu mais os dois que estavam na banca, nós fizemos a seguinte crítica, que foi o seguinte: quando você olhava a implantação do projeto dela, isso fazia muito sentido, porque ela distribuía os blocos em forma de uma flor, e tinha todo esse conceito. Porém, quando a gente olhava na vista da perspectiva da pessoa, né, da altura dos olhos, né, aquilo não fazia o menor sentido. Portanto, a gente precisaria de um avião ou ser um pássaro para entender o conceito dela, entende? E aí, em detrimento desse conceito, ela matou várias outras condicionantes, né, ou, na verdade, ignorou essas outras condicionantes que eram super importantes para o projeto dela, e
que não aconteceu, sabe? Que ela não jogou luz sobre elas, né? Na verdade, ela apagou essas outras condicionantes e jogou luz sobre o conceito. Então, isso é uma armadilha muito grande, essa questão do conceito, né? Por que eu tô contando essa história para vocês? Porque a gente vai entender aqui quais são alguns pontos que são super importantes de você avaliar na hora de apresentar o seu projeto, mas trago essa história aqui para que vocês fiquem atentos também com as armadilhas que existem na hora da concepção do seu projeto, porque se você cair nessas armadilhas, vai ser muito difícil durante a concepção você voltar, né, do caminho. E é uma coisa que eu sempre digo, né, porque a arquitetura, ela tem várias esferas que tangem ela, né, portanto a gente às vezes começa um projeto por um caminho, e aí esse caminho, lá na frente ele tem uma bifurcação, e aí você pega a direita, e aí lá na frente tem outra bifurcação, e aí tem um momento que você para e pensa assim, e se eu pegasse a esquerda e não a direita, o que teria acontecido, né? Ou seja, e se eu tivesse feito com aquele sistema estrutural e não com esse? Ou tivesse feito essa implantação e não essa, né? Essas escolhas que a gente tem que fazer tem que ser baseada em alguma coisa, e é sobre isso que a gente vai falar mais pra frente, então fica até o final desse vídeo, que eu vou deixar a última dica, inclusive, que é a mais importante pro final, para que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, beleza? E qual é a importância de se defender suas próprias escolhas, né? E é curioso essa frase, eu acho, né? Defender as suas próprias escolhas. Isso é engraçado, né? Porque a gente já discutiu sobre isso, né? Nem sempre você vai ter razão, isso é importante, né? Nem sempre você tem que defender, às vezes você precisa ouvir, né? Dependendo do estágio que você esteja. Mas eu digo isso, inclusive, porque como eu participo de banca, gente, que era uma coisa que eu tinha na faculdade, né? O professor ele sempre indagava alguma coisa e eu tinha a sensação de que ele estava perguntando porque estava errado. E não é assim. Às vezes ele pergunta porque, ou primeiro, porque ele quer estimular o seu senso crítico, né? Para que você consiga desenvolver um raciocínio lógico e explicar isso para ele. A gente faz muito isso na banca, né? De fazer essa pergunta para que ele saiba responder. E aí é interessante, porque imaginem assim, a seguinte situação. Eu faço uma pergunta para essa pessoa que está na banca, né? Às vezes ele traz, sei lá, um sistema construtivo que não é convencional, né? Tipo, bambu laminado colado. E aí ele está aqui, porque ele trouxe o bambu laminado colado, isso é uma tecnologia nova, ele está usando, né? Tem várias questões positivas em relação a isso, de sustentabilidade. Ele está aqui. Enquanto eu não fiz a pergunta, ele está aqui. Aí eu faço a pergunta para ele, uma pergunta em relação a esse tema. Aí, o que vai acontecer? Ele pode ficar aqui, ele respondeu e tá tudo ok, ele continuou aqui. Ou ele não responde como eu gostaria que ele respondesse, e eu vejo que ele tá titubeando, né? Ele não entende muito aquilo, ele só colocou por colocar, mas na verdade ele não estudou. E aí, ele tava aqui, ele vem para cá, né? Então ele não manteve, ele caiu, na verdade. Ou a outra situação possível é que ele esteja aqui e quando eu peço uma explicação para ele, ele venha para cá. Então ele vai elevar o nível do projeto dele. Então, quando a gente faz uma pergunta, né, quando os professores fazem uma pergunta, nem sempre aquilo é para te prejudicar. Na verdade, nunca é para te prejudicar. Na verdade, ou para tirar uma dúvida, né, para esclarecer uma dúvida, ou para te ajudar mesmo nesse processo de raciocínio lógico, né, para que você desenvolva um senso crítico, né, de pensamento, para que você consiga defender o seu projeto, tá? Bom, e a principal vantagem, eu acho que até é uma coisa óbvia, né? Você conseguir defender bem o seu projeto te dará algumas vantagens, né? A primeira é que quando você consegue defender o seu projeto, você vai fazer com que você tenha menos retrabalho, né? Porque quanto mais se você estiver na faculdade ou até mesmo com o cliente, né? Quanto mais você passar em segurança, quanto menos você conseguir defender o seu projeto, mais modificações haverá, né, no seu projeto e, portanto, você vai ter que refazer várias coisas e eu sei que ninguém quer isso, né? Outra coisa é em relação à nota. Se você está na faculdade, né, quanto mais você defender o seu projeto, né, mais você vai ter uma nota melhor ou até mesmo conseguir tirar um 10. Então, isso é fundamental. Né, e porque passar no TCC, não, eu acho, particularmente, né, gente, eu acho que não basta passar na média, eu acho que é muito bom você passar com uma boa nota, né, isso te traz uma autoestima, né, uma certa segurança até para você ir para o mercado de trabalho, você sair com uma nota boa do TCC, isso é uma autoafirmação, né, que a banca te dá, né, então isso é importante, é lavrar a sua condição, né, enquanto arquiteto, né, a sua boa condição de atuação. E em relação ao cliente, essa vantagem é que o projeto vai ser aceito, né? Eu acho que é o sonho de todo arquiteto, né? Quando apresenta um projeto, que ele seja completamente aceito pelo cliente, né?
e o cliente construa a obra exatamente como o arquiteto está pensando, né? Como nós estamos pensando. Então essas são as principais vantagens, né? Então vamos falar como que a gente pode, né, implementar isso na prática, como que isso na prática acontece, né? E para ser bem sincero com vocês, eu acho que nem exista uma resposta universal para isso, tá? Eu acho que cada um vai ter uma resposta, um processo, mas eu acho que existem alguns pontos em comuns que são super, na verdade, são fundamentais para que você consiga apresentar, ter segurança, né, no seu projeto. E veja, a gente está falando aqui de projeto, tá, gente? A gente não está falando de apresentação. São coisas diferentes, né? Porque, por exemplo, se eu viesse aqui para dar dicas para vocês, né, sobre apresentação, eu poderia falar, olha, postura, levante o peito, erga os ombros, projete a voz, tenha postura, use uma roupa X que passa essa sensação, essas coisas, né? E isso, para ser bem franco com vocês, eu acho que não funciona. Até eu faço aula de pump, né, na academia, e a gente, que é um exercício super intenso, né? E é muito rápido, intenso, né? Uma carga alta e várias repetições. E aí, a todo momento, a professora fala assim, contraia o abdômen para não machucar suas costas. E ela fala isso umas 10 vezes durante o treino, né? É uma hora de treino intenso e ela fala isso o tempo todo. E por que que ela fala isso? Ela fala isso porque ela sabe que a gente esquece. A gente esquece, né, gente? E imagina no dia da apresentação do seu TCC ou do professor mesmo, né, de orientação de projeto, ou para o seu cliente até, né, que eu acho que ainda é mais, a gente fica muito nervoso, né? Isso não funciona, né? Essas dicas, né, essas dicas superficiais, elas não vão funcionar. Às vezes você vai lembrar de uma ou outra, mas e às vezes até vai te engessar, né? Você vai ficar uma pessoa estranha, né? Tipo, fazendo algo que não é inerente a você, né? Se portando como outra pessoa. Então não é sobre apresentação, é sobre projeto. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo essa frase, né? Saiba defender as suas próprias escolhas de projeto, é sobre isso, é sobre o seu projeto, é sobre você defender ele, né? Você ter técnica para defender o seu projeto. E não que você tenha uma metodologia para fazer uma boa apresentação, para que você consiga convencer as pessoas de que o seu projeto é bom, tá?